comecei a ler o primeiro ali, fui até o final, assim. É bem, tem gosto de ação, é bem bom. E tem até ação na Bíblia, né? Só ler, prestar atenção que quando ele começa ali as brigas, né, de Davi com Saul, né, dos reis ali. E Davi, né, o exemplo de Davi. Até a próxima lição a gente vai falar sobre Davi, né? Então, uma lição bem importante também, tá? Eu estava adiantando Davi. Muito bom. Então, a gente não venha ter como exemplo. Uma outra coisa que também chamou a atenção, se Eli foi o foi o Samuel foi o filho que Ana pediu, né? Portanto, tem a história, né? Ana pediu um filho, daí o Samuel levou para ser sacerdote, para ser profeta, entregou a Deus, né? E quem cuidou dele foi Eli. Então ele teve 2 filhos que não exortou, não cuidou, mas Samuel, né? Ele cuidou direito. Samuel não se desviou do caminho do Senhor, né? Então isso deve significar que nós temos que ter um propósito na vida, né? Se a gente não tem um propósito, não adianta educação dos filhos, dos pais correta, não adianta nada, né? Samuel foi instituído para ser sacerdote, ser estudado na casa de Eli, né? Então ele tinha um propósito, servir a Deus. Então ele conheceu Deus, né? Ele instruiu ele naquele sonho que teve, né? Então sempre instruiu e não conseguiu instruir os 2 filhos, né? Então é uma coisa bem da própria base a gente querer. A gente vê muito hoje por aí, né? As pessoas, a gente ensina, fala a verdade pela Bíblia e as pessoas não querem, né? E eu fiquei contar um testemunho de mim, eu fiquei meio até atemorizado, porque a gente tem o temor de Deus. A gente quer ensinar, a gente quer ajudar, as pessoas não querem. Às vezes a gente acaba ficando nervoso, acaba ficando estressado, sabe? Então, esse final de semana, o rapaz, ele veio pedir oração para mim, estava perturbado, tinha sofrido um acidente. E eu pedi para ele, mas o pastor conhece o Thiago Guerra. Estava lá no jogo, foi um jogo bloqueado lá no meio. E ele apareceu lá, né? Eu já falei para ele, mas tu aceitou Jesus, tu quer Jesus na tua vida, né? Porque eu já conheço ele, o pastor também já sabe como é que é. Ele só tem o pensamento de que ele quer voltar para o êxodo dele e é fixado por isso aí, né? Eu acho que ele não vai sair. Que de oração é aquele, né? Aí andou sofrendo um acidente e apareceu lá no jogo. Daí tá, tudo bem. Fiz a oração para ele no meio de todo mundo. Não tem porquê não fazer também, né? Se ele pediu, a gente tem que fazer. Orei por ele ligeirinho. Daí. Só que antes disso de orar, ele já veio estressado, né? Já veio com faca na. Daí eu falei, não, tu quer uma oração ou tu quer brigar comigo? Daí, porque eu quero uma oração sim, mas eu vou orar. Mas tu vai parar de gritando, né? No meio do povo lá. Eu me acalmei, né? Nessas horas que a gente tem que se acalmar, a gente tem que, né, botar a cabeça e pensar e deixar o Espírito Santo usar o cara, porque senão o cara já. Eu falei, não, se tu quer uma oração, eu oro. Tá aí me estudando. Daí ele, não sei o que. Tá, então. Eu vou ali, sentar ali. A hora que tu quiser oração, tu vem ali com mim ali que eu vou orar. Assim. Ele ficou uns 2, 3 minutos, 4, de repente apareceu. Né? Nem daqui da porta dele, mais ou menos, ele apareceu. Ó, faz a oração para mim. Tá, mas tu quer oração ou tu vai continuar brigando comigo? Não. Mas tá, faz a oração. Fiz a oração para ele, agora tu vem aqui, senta aqui comigo, vamos conversar de Jesus. Falei 2 palavras de Jesus, daqui eu ouvi isso mesmo. E aqui nunca veio, né? Ele não quer saber de Jesus, ele quer oração para bênção, mas não quer efeito, né? Quer um efeito na hora e depois comecei a falar de Jesus, vai na igreja, vai embora. Só quer a bênção. Eles querem a facilidade, né? Facilidade. O compromisso. Se não querer para a tua vida, ele vive naquela vida ali por quê? Porque ele não quer aceitar Jesus, ele não quer Jesus na vida, ele só quer a bênção, Então hoje a gente vê isso no hoje. A mulher já está lá com o outro lá faz mais de 2 anos.
Cara, Aí, outra coisa também me chamou imagina você ter filhos e os outros olhar para os seus filhos e comparar eles com filhos de Belial. Diz o versículo 12. Belial significa, na interpretação bíblica, chefe de demônios. É um dos piores demônios, né? Então, tu imagina, né? Tu ter os filhos e os outros olhar para os teus filhos e tão rebelde que é, né? E às vezes não é culpa, às vezes é culpa do pai, aquilo ali foi culpa dele, né? Ele que não soube exortar, né? Mas muitas vezes a gente vê as lições que nem Sansão ali, os pais pediram a Deus como criar ele. E ele foi criado na doutrina de Deus, só que quando ficou adulto se desviou, né? Então, são coisas que a Bíblia nos ensina, é só nós pegar para nós e exemplos, né? E não fazer a mesma coisa, tentar sempre pedir para Deus como criar nossos filhos, né? A doutrina de Cristo, né? E não pecar, não irar, né? O filho, às vezes o pai quer aparecer e quer chamar a atenção no filho, na frente do lugar e tal. Aí tu tá chamando a ira do filho também, ele vai se irar daí, né? Então vai ter consequências também, né? E hoje, muitas vezes, quem não nasceu no lar cristão, já está falando com o pastor Stark, a maioria tem a psicologia hoje, né? Problemas com o passado, infância. Quase todo mundo tem, né? Algum trauma do passado, alguma coisa. Às vezes impede uma bênção, impede de vir na igreja. Às vezes tu faz coisas que depois se arrepende. É tudo trauma do passado, né? Às vezes impede muitas coisas para ter uma bênção, né? A gente fica com doenças e coisa errada. Acho que eu estou falando baixo. Talvez possa ser isso. não precisa. É, do microfone. O telefone funciona normal. Então vamos começar então a introdução. Quem quiser ler a primeira parte, a introdução. Nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Hofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Então acho que a gente foram os dois exemplos, né? Que a nossa lição vai trazer. Então, ponto 1, a paternidade dentro da família. A primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia como um líder dentro do lar, que até hoje, né, responsável por prover alimento e cuidar da segurança da família. O papel da mulher era cuidar dos filhos da casa, a ser a ajudadora do seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a respeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Né? Eu não vi na passagem, nenhuma passagem bíblica quando ele fala das mulheres, né? Nem de Eli, nem de Samuel. E uma coisa também, né? Os pastores, até pastores hoje, né? Eles, o trabalho, né? Muita coisa, às vezes, né? Tem trabalho, tem cultos, tem pregação, tem isso, tem aquilo, e acaba deixando de lado a criação dos filhos, né? E nem pastores hoje, até a famílias, né? Pais, hoje a gente vê muita sociedade, trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem só um tempinho para os filhos, não dão aquele tempinho para os filhos, ficam cansados, e aí acaba, né, se separando, né? E agora eu me lembrei aquela historinha, aquela história que o pai e o filho pedem emprestado R$5 lá e quer comprar o filho quer comprar uma hora do pai, né? Para ter com ele, né? Então, e hoje também está muito a sociedade, muito hoje com essa esfriamento espiritual, com a disfunção familiar também, né? Existem muito divórcios, né?
as famílias se destruindo, né? Então acaba não tendo a figura do paterna, né? Aí, às vezes não é o pai, é o padrasto, daí o filho fica, mas quando que é meu pai, tem meu padrasto. Então fica uma coisa já mais complicada. Então a gente está vendo que está cada vez indo para um abismo, né? E então cada vez mais complicado, né? Esfriamento em todos os sentidos, né? Ponto 2, se quiser, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com a relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Este desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel? Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa porque os filhos os enganavam. Então ele cuidava do tempo, cuidava da obra e não deixava de cuidar dos filhos, né, muitas vezes. Né? Agora a próxima lição também que vai vir Davi, também teve aquela penca de filho, né? Confusão que teve, né? Com tantas mulheres, coisa errada, né? Então ele não soube, deu aquela confusão depois, né? Quem conhece a história, né? E agora dentro do primeiro Samuel também eu vi que depois que foi pouco de um rei, né? Então seria o seu filho, o seu sucessor, né? Era para ser, né? E era, aí não sei o nome dele, o amigo Davi lá, que era o filho de Saul, Jonathan. Ele entendeu, né? Que ele não seria o escolhido depois, né? E Deus deu para ele a unção para Davi, né? E seu pai queria matar Davi. Então o filho ele tinha mais discernimento do que o próprio pai, né? E o pai não instruiu, né? Então, mas ele, pela índole dele, ele acabou sendo instruído. Então, às vezes o pai às vezes não sabe dar uma educação boa, mas se o filho tem princípios, não quer partir para um caminho que o pai, de repente, mas o pai é bêbado, o pai faz uma coisa de errado, né? O filho não precisa ir para esse caminho, né? Se ele que não quer, né? Então ele tem essa opção, né? De tomar o rumo certo, né? Ponto 3. Os problemas de uma paternidade ausente. Tem que ler? Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, o falar correto, dentro de muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Então, como eu falei antes, a figura paterna, Deus criou, né, homem e mulher, e os filhos. Então é uma instituição que Deus criou, né? E aí, como hoje está tudo banalizado, né? Pais separando, divórcio,
E aí acaba acontecendo isso aí, a falta dele, né? O pai, né? E aí isso vai desencadeando várias coisas, né? Aí as crianças se perdem, fazem droga, né? Às vezes não são criados pelos avós, às vezes os avós dão uma criação mais, o avô já é mais mole de coração, e daí já vai indo, né? Os problemas daí vai uma decadência, né? Então, e hoje a gente vê também, a gente tem uma base, um estudo, para quem pedir hoje, nós podemos pedir diretamente para Deus hoje, como criar nossos filhos, né? Da paciência, da calma, mansidão, né? E às vezes, muitas vezes no mundo, a gente vê pais, sabe, educar melhor os filhos do que nós cristãos hoje, né? Nós temos uma base, né? E porque Davi, eu estava lendo 1 Samuel, 2 Samuel, mas depois ele perde um pouco isso, né? Por isso que ele não se perdendo fazendo aquelas coisas que ele fez errado, né? Mas ele pedia tudo para Deus, para dobrar uma esquina, para fazer ataques aos filisteus, né, aquelas guerras que tinha. Deus, posso ir? Deus, como eu vou ir? Deus, como é que eu vou fazer isso? Deus, como eu vou fazer aquilo? Então Deus falava com ele diretamente. Como é que nós temos que ter hoje? Nós temos que ter aquela intimidade com Deus, né? Para nós escutar a voz de Deus. Não adianta nós pedir para Deus se não temos intimidade, tu não vai escutar, né? E aí acaba, né? Não adianta, né? Mas aí isso me chamou bastante atenção. Davi, todas as coisas que ele ia fazer, ele pedia para Deus. Onde é que eu vou ir? Onde é que eu vou reinar primeiro? O que eu tenho que fazer? Né? Posso enfrentar o grandão lá, o Golias? Então tudo ele pedia direção, né? E ele é uma coisa também que ele não... E mesmo ele sendo subordinado a rei, já ungido pelo Samuel, e depois teve toda aquela briga, né, com o Saul, nunca ele passou por cima de Saul. Sempre ele respeitou, né? Até quando eu disse, não, agora tu vai reinar. Então sempre ele teve aquela intimidade, né? E isso nós temos que ter no dia de hoje, né? Ponto 2, tipo de paternidade extremista. Vamos ler para você. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitadas e corrigidas. Primeiro, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimento, sem memória, sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Quer comentar? Esse aqui, não, primeiro, né? Quer comentar primeiro ou já quer o segundo? Quer fazer um comentário? Não. Esse autoritário aí sou eu. O que é a demonstração? Administrar. Ensinar? Administrar. Eu discordo dele em algumas partes do professor aqui, né, que escreveu. É possível, eu acho que quase todos são assim. Porque eu creio assim, meu pai era autoritário. Se eu fosse colocar, né, e hoje eu vejo assim, ó, e talvez eu precisasse de um pai mais autoritário para me dar melhor. Porque se eu não dei melhor, né,
não foi por culpa do meu pai, né? Mas foi por culpa minha mesmo, né? Muitas vezes. Talvez se eu tivesse sido mais puxado, eu tinha alcançado mais objetivo. Eu tinha ido melhor, né? Então, um pouco aquilo que eu também entendi um pouco, que tipo, o pai faz quase do filho um escravo, né? Porque quer no começo dizer ele diz que sem eu sentimento, acredito- sem memórias e sem vontade. Eu acredito que alguns deveres não é escravidão, né? Se Não, tu deixar não é. solto, Mas é o se tu extremo, deixar- né? Aquele se deixar solto, não dá. Esse é o extremo da autoridade. no início, a gente até, claro que quando a gente é criança, né? Se eu esse pensamento de Pai não dá carinho, não dá quando nada. é criança, vai isso. a gente até realmente pode falar, meu pai é ruim, né? Ele diz, meu pai é ruim. Ou meu pai é carrasco, né? Mas depois tu observa, ou quando a gente vê alguns colegas da gente, né, que se perderam no meio dessa caminhada aí, né? Eu glorifico a Deus, né? Porque vai ter puxado as orelhas da gente, né? Porque o que Ele acontece não quando o puxou, pai né? é só aquele paizinho amoroso? É o paizão, né? Filho, sim, Tudo, filha, né? Tudo ok. É, O que eu vai amo ser- também, como é que vai ser criado? Mas aí é que tá, essa autoridade que tá aqui exposta é uma autoridade excessiva. Está dizendo, sem memória, sem vontade, sem Excessivo sentimento, também não é extremo. certo. É isso que está É explicando. isso que está Isso explicando não é aqui. correto. Tem que É ter autoridade ao extremo. Com Sem a afetividade com o filho, Mas sem eu acho- vontade. Mas é como mesmo Jesus Jesus diz diz, sem assim, que o sentimento. pai é justiça e amor, né? O que o pai é? Amor É a justiça. isso que ele aprendeu do pai dele. Tem que ser general. Não é que assim, ó, hoje a tecnologia está na mão deles, né? Hoje tá aqui, se tu deixar, tá só aqui. Então eu tô me arrumando para vir o culto, ele tá aqui. Mas eu digo assim, Claro, os não. nossos pais, ó, eles foram criados de uma maneira assim, ó, que os pais Mais rígido ainda. Sim. não tinha aquela coisa de ficar abraçando, de, sabe assim, ó. Então, os nossos pais, muitas vezes, até tinham dificuldade de querer chegar e muitas vezes de querer abraçar, porque eles não tiveram esse incentivo dos pais deles. Poucos pais tiveram. A minha mãe já tinha uma dificuldade grande para abraçar meu pai. Não, meu pai já era uma pessoa que ele vinha, que ele conversava, que ele abraçava nós. Mas a minha mãe não, minha mãe tinha que ser assim, ó, sim, não. Fora disso, Eu acho assim, ó, se a gente fosse puxar para a nossa geração, por que os filhos de hoje, tá, a nossa geração apanhou, né? A nossa geração foi criada debaixo do mau tempo. E por que os filhos de hoje não são carinhosos? Nós estamos vivendo uma geração mais violenta do que a que nós passamos. Hoje a gente vê assim, ó, aqui no interior, a gente viu aqui, ó, mês atrás, pouco atrás, um filho com 14 anos, 13, 14 anos, pegar o revólver e dar 3 tiros no pai. Né? Então, e vários exemplos, que é só ligar a televisão, a gente liga a televisão, ou a internet, a gente olha, meu Deus, quer dizer que a geração que foi proibido a palmada é a geração mais violenta. Mais violenta porque a nossa, que a gente apanhava, tomava os cascudos, né, nos pais, né, mas tu respeitava os mais velhos, né, tu respeitava. Não é. Ou se uma pessoa mais velha, assim, ó, morava na mesma rua, uma pessoa mais velha, disse, ó, vai pra casa, guri. A gente ia pra casa. Né? Tu não reeducava. Hoje em dia, a pandemia. Mas Mas é grupo, né? que lá atrás não existia conselho tutelar, essas coisas assim. Hoje existe, que nem o policial falou pra mim. Tem lei pros filhos, que defende só filho, mas não tem lei pra pai e mãe. Não tem lei pra defender pai e mãe. Só tem pra defensoria dos filhos. É tudo um lado. Eu, tipo, fui criado embaixo do mau tempo. Eu não, mas é tipo assim, eu sou muito carente de um abraço do pai. Eu fui fazer amizade com meu pai depois que eu me acidentei em 2011. Aí eu que o pai, tipo assim, aí eu que o pai me pegou, me abraçou ali, me tratava que nem criança. Tipo, o arrependimento, o perdão, dele depois, quando eu tinha quase 30 anos de idade.
Então eu fiquei, meu pai me criou sempre no máximo. Na paulada. Um abraço. E eu também não, eu fui criar agora. Eu não me lembro de ter ouvido Eu não posso me queixar, Eu- também. Então, Mas eu fui dar um abraço pro meu pai, eu tinha 17 anos. 17 anos de idade. Já tem cara de dar um abraço, né, no meu aniversário. Coisa não pode ser pra Não, Era assim, senhor, não só. Resumindo, ele continua. De certa forma, a educação. a permissivo. A permissiva. Essa aqui é a forma permissiva. Quando paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa a mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-lo como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos isto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. E os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Eu acho que na realidade o autor aqui ele não deu nenhuma dica, né? E na realidade, como disse o Daniel, então, ninguém tem uma cartilha, né, de como ser pai, né? Todo mundo vai aprendendo ou vai tendo experiências boas e ruins e vai tentando melhorar, né? A criação, né? Nós não temos uma cartilha, os nossos pais também não tiveram e os nossos filhos também, eles vão passar por esse período aí, né? Vamos ver que não existe uma cartilha de como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, né? Tudo depende. Que eu falado antes, se tem um pai que te deu um laço, né, baixo mau tempo, mas te deu um conselho na vida, tudo bem. Mas tu foi criado um baixo mau tempo e não recebeu nenhum conselho, daí também não adianta, né? Pois é, Então, mas tem que ter os meios. bem termo. Tem que ter o meio Equilíbrio, né? É que na realidade, é que a grande maioria desses pais, assim, ó, se nós vamos, por isso que eu sempre digo assim, ó, se coloquem no lugar dos pais. Imagine um pai que talvez foi criado, que também não teve amor, não teve conselho, não teve nada. Entendeu? Que ninguém dá ninguém vai dar o que ele não recebeu. Talvez eles até, eu creio que talvez eu até melhorei um pouco, né? Porque se a gente fosse criar os filhos como nós fomos criados, né? Imagina, né? Sim, hoje estaríamos presos, né? Eu passava do laço, não queria saber, né? Entendeu? Tu apanhava na escola, chegava em casa, tu apanhou, tu apanhava de novo, né? A mãe vai lá e vai lá, né? Meu primo ficava macho, vergão nas Mas costas. se você não ganhou carinho do teu pai e tua mãe, não vai dar carinho do teu filho? Não, mas hoje, por ser o contrário, o Jean, desde uns, eu me lembro que o Jean era pequenininho, olha, desde uns 6, 8 anos de idade, eu caminhava com o Jean, eu conversava com ele, coisa que o meu pai nunca conversou comigo. Eu não tenho assim, o pai me pegar pelo braço, ó, meu filho, vou te orientar, né? Entendeu? Era a distância. Eu fui criado à distância. Então aquilo que eu não recebi, eu fiz. Né? Hoje, né, claro,
tendência é a gente não conseguir, né, dar para os nossos filhos. Mas isso não quer dizer que a gente não pode melhorar. Não pode fazer Sim, diferente. exatamente. Eu creio que eu criei o meu filho melhor Ah, que Porque é quase automático, né? Na mente. Porque, não se espera no que tu foi criado, tu tira o que foi de melhor da tua criação, o melhor que tu pode tirar do tiro, né? E o que não foi bom, Sempre vai tentar melhorar, mas nunca perfeito. Mas agora também é um erro dizer, tudo que eu não ganhei eu vou dar para os meus filhos. Isso é um erro também, porque ele não vai saber o valor do que é trabalhar, conquistar, né? Lutar por aquilo, né? Se ele ganhar tudo de mão beijada, também o teu filho vai ser um imprestável, não vai prestar para nada. Né? Hoje está bem complicado, né? Se tu não dá conselho, acha ruim, se tu dá conselho. Exato, eu já fui também. Mas eu não gostei, pô. Não gostei, foi embora. a questão é que eu sempre digo assim, Era mínimo. tu fala o que é certo, se ele quiser aproveitar, se ele quiser aproveitar, aproveita, senão... Não, o bom é tu criar um filho assim, tu aconselhar e saber assim, se ele quebrar a cabeça, se ele quebrar a cara, tu vai dizer assim, eu te falei. Eu aconselhei. Entendeu? Eu falei. Tá bom? Por que tu quis? Não, mas aí eu sempre lembro disso, que uma vez eu ouvi uma palavra, né, que nunca pode dizer, eu te avisei. Aí sempre quando eu quero dizer, eu te... Já foi, já era, fez. Eu penso, prometeu porque eu não posso dizer. Mas é que a gente deve trabalhar. Tem um seriado lá do Orloff, que diz assim, chegou o filho, nunca deixa a tua mulher dizer assim, eu te avisei. Porque quando ela falar isso, já aconteceu. Não pode fazer. Mas eu faço. Entendeu? Fez um negócio. Mas Tu foi fazer um negócio. E a mulher, né, vamos dizer assim, foi fazer um negócio. E a mulher não concordou. Se aquele negócio quebrar, o que ela vai dizer? Eu te avisei. Eu sei que Procura sempre eu sempre aconselho, procura buscar a concordância da tua mulher primeiro. Porque se der errado, não, tu concordou comigo, né? Se eu errei, nós dois erramos juntos. Então, mas pelo menos a mulher não vai dizer, eu te avisei que isso não era para fazer. Aí tu fez e mal se lascou. Entendeu? Moral da história, temos que orar a Deus, pedir discernimento para Deus e ajudas para nós ficarmos assim. Mas Deus vai permitir tu errar, cara. Tu tem livre-arbítrio. Isso aí nós temos que ter em mente. Né? Não adianta, tu pode dobrar o teu joelho, orar e meter a cara no chão, meter a cara no pó. Se tu tiver que fazer um negócio mal feito, Deus vai permitir. Deus não vai dizer, não faz isso aí, né? É tu vai tentar acertar, por exemplo. Exatamente. Tu vai tentar acertar. Né? 3. Vai ser um testado, Ele criou os filhos que retornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas no hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e seu sufixo Ial podem significar sem proveito, imprestável e inútil. Isso aí muitas vezes também o pai, né, poder da palavra, muitas vezes, né, seu inútil, seu imprestável, seu moleque, seu isso e aquilo, aí o filho se cria ali, não se cria com, vai se criando com isso e não consegue se tornar adulto, né. O pai disse que eu não prestava, eu não vou prestar, então, não presta, vai se criando, né, poder da palavra, né. Pode também significar perversão ou pervertido, e os filhos ali foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. Errou. E acabou, né? A morte dele, né? Foi tão triste, né? Os filhos do Samuel, Deus usou Samuel para falar com ele. Os dois, é que na realidade ele é Deus, né? E aí eles foram para a guerra e morreram, né? Quando Morreram os dois.
quando vieram avisar eles, se ele estava velho, cego, gordo, até diz, né? Na porta do coisa, quando ele viu notícia, ele se quebrou, caiu e morreu, né? Um fim trágico, né? Uma família, né? O fracasso de dois pais relapsos com os filhos, omissos para com os filhos. Quem quiser ler? No texto de 1 Samuel 2:12 diz: Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos. Tinha uma família constituída, de pelo menos 2 filhos, aos quais vivendo com os trabalhos sacerdotais do pai. Não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos, quanto foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo, ao menos sendo muito respeitados por todos. Samuel sentiu-se também rejeitado. 1 Samuel 8:5-7. A filosofia de alguns livros cristãos de ordem das coisas começa no ministério e depois a família. É equivocado. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com sua própria casa. Apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje ocupado deve, entre os princípios, governar bem sua própria casa e ter seus filhos em sujeição. É preciso ensinar disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Como é que é a ordem? Tem aquela ordem de Deus, família e depois a igreja. Então ali, tipo, ele fez tudo ali, né? Fez uma marcotaia ali, né? Nós temos que ter em nossas mentes, né? Ponto 2. A isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exerçam autoridade em casas, seus filhos se tornam vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Então, 1 Timóteo 5:8. Vamos ler esse versículo aí? 1 Timóteo 5:8. Primeiro que achar, pode ler. 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e pior do que o infiel. Então, a gente não consegue cuidar dos nossos em casa, vai cuidar da igreja. É complicado. Tratamento inadequado. Quem quiser ler? Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos, como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se
não se submete à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e a demonstração. Nos dias de hoje, vamos supor, né, pastor, às vezes o pastor acha que seu filho também tem que ser pastor. E muitas vezes não é. Aí quer botar o filho que não tem chamado para pastor, ele não quer botar ele de pastor, e daí dá as confusão, né? E então a gente sabe, conhece um pouco assim por aí, a gente sempre tem isso aí. Então, Mas também é filho do pastor, sempre tem uma pressãozinha a mais, né? Principalmente adolescente. Nesse caso. Você é filho do pastor. Não, pode Não, filho todo do mundo pastor. pode errar, mas É o filho do pastor. obreiro, já vamos Sim. falar aqui do obreiro, né? Ah, isso é o filho do obreiro lá, o fulano Que de tal, né? nem Entendeu? ali na piscina, né? Imagina o Mateus, ele mais fazia bagunça quando fazia festa também. Olhava pra Deus, o que mais fazia folia na volta e coisas era ele, né? E daí todo mundo dizia, ai, meu Deus do céu, pai. Antes dele ser filho do pastor, ele é criança, ele é um adolescente, ele também quer estar lá no meio de coisas. Isso é bem complicado para quem é filho de pastor. É a cobrança excessiva, né? Cobrança, O filho ou filha, a né? linha do pai e da mãe, tá? Ter casa, Filho porque ou tem filha, cobrança, né? Mas A filha do pastor não pode errar, as outras tudo podem errar, mas a filha do pastor não pode. já um crente já olha, Não, né? mas- Tu é crente que faz isso, tu é crente que faz aquilo. Imagina o filho do pastor. Não, se o filho da gente faz alguma coisa, eles vão na igreja. Esses são da igreja. Já vem uma pedrinha a mais. Bom, conclusão, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando para a vida. Orientando. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos seus filhos. Então, devemos refletir, ensinar e motivar a prática de uma paternidade responsável, que é um grande desafio hoje na nossa atualidade. Então, é um desafio que eu não quero mais. Já tá bom, já tenho um, eu não quero mais. Então, os mais novos aí que aprendam, né, enfim, no caminho do Senhor. E quando tiver mais um filho, os jovens aí, procura orientação divina, né? Eu digo assim, ó, para todo pai, né? Pai, mãe, né? O que é importante é nós pegarmos as nossas crianças e criarmos dentro da igreja. Entendeu? Porque eu creio que o plano de Deus na minha vida se cumpriu, porque eu acompanhei meu pai na igreja, né? Que até os 17 anos eu acompanhei meu pai na igreja. Eu não tinha essa ideia, eu não vou na igreja, entendeu? Naquele período ali, ó, o pai e a mãe se arrumavam, diz, ó, não se arrumavam, não vão para a igreja. Ah, eu tinha jogo? Não, primeiro a igreja. Né? E hoje o grande problema as crianças estão se governando, né? Aí eles já não têm uma fé sólida. Se criar dentro da igreja já não é fácil permanecer na juventude. Você imagina você criar o seu filho longe da igreja. É óbvio que ele não vai ficar. Lá no mundão aí tem uma série de oportunidades. Né? E o mundão é bem mais atrativo. Acessível. Atrativo. Não atrativo. As coisas do mundo são atrativas. Até para nós, cristãos, muitas vezes. Aí tu imagina se tu cria o teu filho pensando assim, ó, tu cria o teu filho fora da igreja. Né? Tu vem para a igreja e teu filho fica em casa. Tu vem para a igreja e teu filho está na rua. Né? O que vai acontecer? Quando ele crescer, ele vai ficar lá fora. Lá fora está cheio, ó, cheio de oportunidade, né? Cheio de coisas. Né? Que chamam a atenção e que é bem mais prazeroso de se fazer. Né? Então, como cristão, nós temos por obrigação deixar uma base, a base cristã. Depois vai ser com ele. Depois é com ele. O exemplo paterno, né? A criança, como é que vai cobrar uma criança para ler a Bíblia, para orar, mas ela nunca te viu, eu nunca vi os pais orando e lendo a Bíblia em casa. Sim, também. Então, né, tem que ter um exemplo também em casa. Né? Sim, Chamar seu filho, chamar seu. Vamos orar junto, vamos ler a palavra junto, né?
o filho, a importância do filho sempre ver o pai orando, a mãe. Em algum momento ele vai ter que te ver. É, Né? então, o pai entrando dentro do os quarto, exemplos, o pai né? orando, o pai ou a mãe, né? No momento de dificuldade, né? O O exemplo que o pai faz, né? Então. O filho ele vai seguir, ele tem como pai, como cabeça, como exemplo. Né? Tá caminhando atrás do. Não quer dizer, hoje nós estávamos falando, né? Não quer dizer que. Talvez Eli foi um bom sacerdote. Talvez ele tenha sido um bom sacerdote. Né? A palavra diz que ele permaneceu por 40 anos. Samuel também foi um bom sacerdote. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. E não teve, né, erros, né? Não, porque né? sim. E eu digo assim, e não foram os pais perfeitos. Né? E eu estava conversando com o Nicolas de tarde, e eu estava fazendo ver, é que o Samuel, ele foi dado para Eli, né, no templo, que devia ter talvez uns 11 anos. 8, parece. 8 anos, né? Ele já foi dado para Eli. Então, a figura que ele tem de pai é dele. Né? Aí pode ver que o Eli falhou e o Samuel falhou também. Os filhos de Eli, Deus matou ele, e os filhos de Samuel foram rejeitados pelo povo. Pelo povo. E Samuel ele foi criado bem, né? Sim, e portanto Samuel foi um exemplo de cristão, né? Um exemplo, né? Quem gostaria de ser como Samuel, né? Um exemplo, imagina, Samuel foi sacerdote, profeta, que falava com Deus, né? E juiz também. Ele decidia as causas, né? Talvez nesse meio tempo de ministério, né? Talvez eles tinham muita atribuição. Muita atribuição para cuidar do povo, para cuidar do ministério. Sim, eles não ficavam só num lugar. Eles de tempo em tempo iam para outras grandes cidades, né? Lá julgar as causas. Esse Samuel foi com 8 anos, né? Ele teve uma base, de repente, boa de Eucano e de Ana, que ensinaram, educaram ele também, né? Nos caminhos, né? Tiveram um amor, né, grande antes de ir para lá, né? Então isso também deve ter pesado na educação de Samuel, né? Então, a gente. Filho não tem uma cartilha, né? Filho não tem, infelizmente, né? E não quer dizer assim, um bom pai, o filho vai ser bom. Às vezes é o contrário. Nós fomos ver, né? Esses aí, ó, os pais eram bons, mas os filhos. Só que hoje, praticamente todos, eles não vêm porque querem, eles vêm porque são obrigados a vir, a gente estudar e estudar, senão nenhum vem na igreja. Mas nem Só eu. vinham os pais. Nem eu, todo mundo. Se me desse opção naquela época, tu acha que eu ia deixar de jogar bola? Eu gostava de jogar bola domingo. Eu ia pro jogo, ia pro campo, jamais. Mas não, primeiro tu vai na escolinha. Depois. Não tinha internet. Não tinha. Naquela época não tinha. Mas nós tínhamos 2 exemplos que tem mais exemplos na escola bíblica. Mas é importante essa escola bíblica, as crianças, né? As crianças levaram os pais. O exemplo das crianças começaram na igreja, aprender a escolinha e passaram para os pais se converteram. Então, Gente! Importante. Então, como é que tá esse negócio da escolinha aí? Tá fazendo frio, a gente tá conversando com o Daniel aí, de repente a gente ou faria essa escolinha antes de domingo ou sábado, não sei. Qual é o interesse do pessoal, né? Qual é o interesse? Seria ou manter na terça-feira, tá? Na minha opinião, que eu falei com o pastor, eu acho que domingo, fazer 1 hora antes ali, tem os músicos que ensaiar, aí vem uma música que vem meia hora antes, a gente já tá dando aula, aí vem um depois, começa a conversar, já atrapalha. Sábado, se o pessoal não vem terça, não vem sábado, piorou, né? Então, vamos deixar até quinta-feira, então, nos dão um retorno, hein? Eu fico aberto, assim, pra mim. Pode, ou se a maioria quer que continue terça-feira, ou se quer que continue por, sei lá,
pela internet, né? Porque você, não, hoje tá bom, hoje o tempo tá cooperando. Mas daqui a uns dias. Daqui. Sim, também. Pode A ser. internet tem 50 ligações. Então, assim, ó, porque. Essa fazer um cobertor. Não, porque a maioria vai esfriar. Vai esfriar, né? E aí eu quero ver. Sair de casa, né? Que a vida é cara. Não nasci dentro do carro. Não, eu não. Eu digo assim, ó, nós tava fazendo aí, tinha uma média hoje e você deu a média, né? A maioria era 5 ou 6 aqui, né? Teve curso. Nós tava 26. Veio o dirigente, o porteiro, o pregador que tinha que vir, o ator e o pastor. Só veio os escalados. Teve 2 cursos que veio só escalado. Né? Então, vamos levar mais um mês. Aí se não der. Já passou de 1 ou 3. Se tiver uma presença de pessoas, né? Eu acredito, cara, eu não estou dizendo que não vale a pena ter só 1 ou 2, mas é que fica cansativo, gente. Assim, ó, a gente tem culto terça, aí tem culto quinta, aí tem culto sábado, ou é aqui ou é lá, e tem culto domingo. Né? Enquanto tem uns que estão escolhendo um culto só para vir. Um culto durante a semana e um culto. Eu só não venho no domingo, porque eu não gosto de vir. Entendeu? Entendeu? E esse é o problema. Mas, pastor, por que não volta se só nas quartas aí faz um culto de ensino, um culto normal? Sim, não, o nosso culto de quarta. De oração. Porque daí, porque assim, querendo Não, mas é que a escolinha não tem como fazer. A escolinha precisa toda essa semana, né? Eu me disponho a vir, se vir um. Eu me disponho a vir terça-feira. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. Eu me disponho. Se o pessoal quiser. Aí deixa eu fizer. Um dia da semana, Deixa a escolinha mais cedo e depois o culto. Porque mesmo não vem todo mundo, mas não vem todo mundo estar. Na verdade, eu faço. Assim, ó, eu já digo pra vocês, nós tínhamos uma experiência lá em Linha Nova. Nós tínhamos uma experiência lá Eu em tenho Linha que largar Nova. o ônibus, olhar o ônibus, todas as coisas dentro do ônibus. E eu tenho Tá desligado? Tá ligado? Pode desligar. Liga daí. Aí